perdidos. Este é o último encontro desse seminário, que começou no segundo semestre do ano passado, se não me engano, iniciamos em final de agosto, início de setembro. E durante esse seminário, nós fomos traçando a trajetória de Lacan com Saussure, de Saussure com Lacan, né? Então, lemos muito do curso de Linguística Geral. Eu até brinquei que dá inveja a muito estudante de letras, né? Que não leu assim metade do que nós lemos aqui, né? Nos aprofundamos muito na linguística de Saussure, na linguística como estrutura, né? Nas questões do signo, muito mais do que além significante, significado, e fomos traçando os passos de Lacan dentro dessa teoria, né? Então, vimos aí como que Lacan subverteu essa teoria, como que Lacan se apropriou da linguística para trazê-la para a psicanálise, e como chega num ponto que o Lacan diz, então, no Seminário 20, que ele diz: eu não faço linguística, eu faço linguisterie. Eu faço linguisteria. Je fais languisterie, linguisterie. Numa lição onde está presente o Jacobson, ele faz uma homenagem ao Jacobson, e ele diz, então, a linguística fica para os seus colegas, né? Se referindo a Jacobson. Então, eu declaro que o que faço, então, é linguisteria, né? Linguisterie. Então, daí que veio o nome, linguisterie, Lacan com Saussure, e fomos fazendo essa trajetória. Lemos alguns trechos de Lacan, muitos trechos de Saussure, fomos aos textos, Função e Campo, da Fala e da Linguagem, Psicanálise, a Instância da Letra, no inconsciente freudiano, ou a razão desde Freud, e aí colocamos aí a questão da instância da letra, né? Falamos muito do objetivo do retorno a Freud, que seria trazer a linguagem de volta para o centro, para o cerne da experiência psicanalítica, isso que estava sendo perdido pelos pós-freudianos. Trabalhamos muito essa questão. Fomos a Freud e vimos a questão do deslocamento e da condensação nos sonhos. Trabalhamos o sonho de Irma, para que depois chegássemos aos processos metafóricos e metonímicos. Com Saussure, fomos trabalhando as características do signo linguístico e chegamos, então, até a teoria do valor, que falamos no encontro passado. Essa teoria do valor, ela é essencial para que Lacan fizesse aí, então, uma outra subversão da teoria saussuriana e apresentasse aí o ponto de estofo. O ponto de estofo, que é justamente o cerne aí do famoso grafo do desejo. Então, me permitam aqui, de maneira, vamos colocar parecendo um monólogo, né, apresentar a vocês a questão do ponto do estofo para, então, amarrar este módulo 2 do seminário, né, deixando aí as expectativas de um módulo 3, que já tem aí o nosso percurso, né? Já apresentei para vocês aí do grupo que será trabalhado no módulo 3, o que seria trabalhado no módulo 3. Agora eu vou só acrescentar que nós vamos ter que trabalhar os processos metafóricos e metonímicos que não foram trabalhados aqui no módulo 2. Aproveito para deixar registrado minhas desculpas sobre alguns imprevistos aí que aconteceram de saúde, que nos impossibilitou de termos aí um mês, né, de encontro, que foi o mês de abril. Mas estamos firmes, sigamos, né, sempre com essa questão do não todo, né? Então, vamos lá, né? Vou apresentar aqui para vocês, repassar, então, alguns pontos, né? Me permitam repassar, então, aqui alguns pontos. Então, nós trabalhamos a questão
do valor linguístico. E o valor linguístico é denominado por Saussure, é explicitado por Saussure através deste desenho. Este desenho que vimos Lacan citar até lindamente, metaforicamente, no Instância da Letra. Então, nós vimos aqui que nós vamos ter duas ondas, vamos colocar assim, né? A e B. Para falar da língua, Lacan está falando, Lacan não, Saussure, perdão, está se referindo à língua. E aí ele vai dizer o seguinte, vou chamar a atenção para isso, ele vai chamar o nosso pensamento, várias vezes ele vai dizer que o nosso pensamento não passa de uma massa amorfa e indistinta. Tomado em si, o pensamento é como uma nebulosa, onde nada é necessariamente delimitado. E eu destaquei isso, a questão do limite. Nós trabalhamos o método de delimitação. No pensamento, nada é necessariamente delimitado. Não existem ideias pré-estabelecidas e nada é distinto antes do aparecimento da língua. O pensamento. E aí ele vai dizer o seguinte: ele consegue representar o fato linguístico como uma série de subdivisões contíguas, marcadas simultaneamente sobre o plano definido das ideias confusas. Então, aqui, este A que está aqui seria o plano das ideias confusas. Olha que interessante como o Saussure coloca isso. O plano definido das ideias confusas. E embaixo, né, no B, o que seria o B? Um plano não menos indeterminado dos sons. Então, vamos observar aqui que há uma série de subdivisões contíguas, né? Subdivisões aqui, esses tracinhos, não sei se vocês conseguem ver a setinha, mas espero eu que sim, tá? Marcado, demarcado, sobre o plano dos sons. Então, aqui nós temos o pensamento, então, como uma massa amorfa e indistinta, e embaixo nós temos o som. Anteriormente, nós trabalhamos o circuito da fala, né? Então, o circuito da fala, ele acontece. Você vai no pensamento, você produz um pensamento que você materializa, vamos dizer assim, pela fala, o outro recebe, e aí há um circuito que seria o circuito da fala. Então, A seria o nosso pensamento, essa massa amorfa e indistinta, sobre o plano também não menos indeterminado dos sons. Este seria o esquema mostrado por Saussure no curso de Linguística Geral. Acabou que eu fui resolver a questão da internet, deixei o meu lá dentro, mas ele é importante ter em mãos. Né? E vimos também no encontro passado, me desculpem se estou sendo repetitivo, mas sempre fazendo esse movimento de retorno e avanço, retorno e avanço. No seminário 3, seminário importante de se ter em mãos quando se vai estudar principalmente essa questão linguística, né? Seminário aqui, famoso seminário das psicoses, né? Na página 300 aqui da minha edição, na lição justamente onde o Lacan vai apresentar o ponto de basta, o Lacan vai dizer o seguinte: há uma frase anterior que eu não coloquei no slide, mas que eu gostaria de citar, como eu citei no encontro passado. A oposição do significante e do significado está na base da teoria linguística de Ferdinand de Saussure. A oposição. Isso é importante. A oposição do significante e do significado. Ela foi expressa no famoso esquema das duas curvas. E aí ele vai dizer, aí ele apresenta o esquema de Saussure na página,
Aqui está na página 303, na minha edição. E aí ele vai dizer: no nível superior, no A, Saussure situa a sequência do que ele nomeia pensamentos, sem a menor convicção, pois que sua teoria consiste precisamente em reduzir esse termo para conduzi-lo ao de significado, na medida em que ele é distinguido do significante da coisa. Olha que adendo importante aí que o Lacan está fazendo, né? E ele, Saussure, insiste, sobretudo, em seu aspecto de massa amorfa. Ele fala várias vezes que o pensamento é uma massa amorfa e indistinta. É o que, no que nos toca, chamaremos provisoriamente a massa sentimental da corrente do discurso. Corrente do discurso. Massa confusa, em que as unidades aparecem, ilhotas, uma imagem, um objeto, um sentimento, um grito, um apelo. Isso aí vai, então, aparecer na curva A. Então, esses seriam aí, então, os significantes, né? É um contínuo. Ah, isso aí vai ser importante. É um contínuo. Contínuo. Enquanto embaixo, o significante está ali como pura cadeia do discurso. Sucessão isolável, em que nada. Sucessão de vocábulos, perdão, em que nada é isolável. Isso vai ser muito importante para o ponto de basta. Então, nós temos aí algo que apresenta um contínuo, algo que apresenta algo incessante. E eu vou chamar a atenção de vocês para outros trechos que já trouxe aqui. No Instância da Letra, nós vimos que há um deslizamento incessante do significado sob o significante. E aí ele diz que é o que Saussure demonstra com estas duas curvas. Nós vimos no encontro passado, né, que aí ele fala que são duas águas superiores e inferiores, onde o fluxo parece tênue dos finos riscos de chuva que ali desenham os pontilhados verticais, e fala muito poeticamente a respeito do esquema de duas curvas. Mas eu quero chamar a atenção para uma questão aqui, que está lá na Instância da Letra, texto que trabalhamos muito. Aqui eu mando um grande abraço para a Isabel, que me acompanhou aí ao vivo na maioria dos encontros, para a Isabela, que eu sei que acompanha aí as gravações e comenta comigo, e para todo mundo que está aí participando do Linguisterie, que participou do Linguisterie, meus queridos linguisteristas, né? Então, nós vamos ter esta questão, ó, deslizamento incessante do significante, do significado, perdão, do significado sob o significante. Incessante. Bom, outro texto essencial, que aí é o texto onde o Lacan vai construir o grafo do desejo, né? Ele vai construir o grafo do desejo nos seminários 5, né? 6, e aí ele tem aí o texto da subversão do sujeito e a dialética do desejo. Ele vai falar também sobre o ponto de basta, então ele vai dizer algo parecido. Então, Lacan fala a mesma coisa em vários momentos de seu ensino. Ele vai dizer: ali se articula o que chamamos ponto de basta, pelo qual o significante detém o deslizamento da significação, de outro modo indefinido. Então, este fluxo incessante, ele precisa ser detido. Muito bem. É interessante, vou sugerir aqui um exercício, eu vou citar daqui a pouco o seminário 5. No seminário 5, o Lacan fala da instância da letra. Então, é interessante se ler a primeira lição, a lição do familionário e as que se seguem, lendo junto
o texto da instância da letra. Então, esse é o exercício de ler Lacan. Ler Lacan em vários momentos, em vários lugares, nesse estilo que é barroco, nesse estilo que lhe é peculiar, não é o estilo que estamos acostumados, né? No Freud, introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Mas conseguimos localizar várias semelhanças, várias congruências e dizer que Lacan está dizendo a mesma coisa de forma distinta em vários momentos. Então, isso aqui no seminário 3, né? Ele fez referência a essa curva que estamos vendo. Eu vou prosseguir e vou rever que nós trabalhamos também, que o Saussure está no seu curso de Linguística Geral, falando sobre as unidades linguísticas, e aí ele vai apresentar um método de delimitação. Né? E esse método de delimitação consiste, como ele coloca aqui, consiste ele em colocar-se a pessoa no plano da fala, tomada como documento da língua, e em representá-la por duas cadeias paralelas, a dos conceitos e a das imagens. Eu vou apresentar aqui para vocês. Então, nós temos aqui a cadeia S, né, os conceitos, a cadeia S, então está lá no A. Isso é o Saussure, tá? Isso é Saussure. Nós vamos ter as imagens acústicas, ou seja, os significantes, que estão apresentados aí na B. Uma delimitação correta exige que as divisões estabelecidas na cadeia acústica, alfa, corresponda à cadeia dos conceitos. Então, alfa vai ter alfa-linha. Beta vai ter beta-linha. Gama vai ter, fica estranho falar como eu brinquei, gama-linha. Então, para cada item na cadeia do significado, há de haver um item na cadeia de significante. Há uma delimitação. E aí nós trabalhamos o famoso exemplo do eu aprendo. Uma imagem acústica, eu aprendo, que vai depender do contexto para que seja compreendida. Então, o signo está presente no contexto. Isso é muito importante. Eu aprendo. Je l'apprends. Eu aprendo inglês. Eu aprendo francês. Eu aprendo muito com vocês. Ou eu aprendo. Eu dei o exemplo. A cachorra é muito brava. Quando chega a visita, eu aprendo. Eu aprendo em meus braços para que ela não fuja. Mas é a mesma imagem acústica, e eu só vou saber qual que é um e qual que é outro. Trabalhamos também esta questão. O valor de qualquer termo, que seja qualquer um, está determinado por aquilo que o rodeia. Então, vai estar determinado aí pelo contexto. O valor de qualquer termo que seja está determinado por aquilo que o rodeia. E aí eu peguei um exemplo que o Saussure fala que em algumas línguas românicas é possível sentar ao sol, e tem um poema do Mário Magalhães que chama Procure Sentar-se ao Sol, o que seria sentar-se ao sol, né? Metáfora? Bom, procure sentar-se ao sol. Então, o valor desse sol, né, está determinado por aquilo que o rodeia, pelo contexto. Eu aprendo e eu aprendo. Nós só vamos saber do que se trata a partir do contexto. Lacan, então, vai fazer o seguinte. Vamos a Lacan, né?
este senhor francês que subverteu muita coisa, né? E ao qual nos dedicamos, né? Ele vai apresentar, então, não um conceito de delimitação, ele vai apresentar o conceito de ponto de estofo. Eu vou fazer algumas citações saussurianas aqui, ó. Eu vou explicar algumas coisas. Os signos linguísticos não são somente significativos por seu conteúdo, mas também e sobretudo pelas relações de oposição que mantêm entre si na cadeia falada. Na cadeia falada. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Para explicar isso aqui, deixa eu voltar no esquema das ondinhas. Vai ter que... Bom, eu devia ter posto um outro slide só com eles, mas eu não consegui. Bom, pensemos aqui, então... Achei. Pensemos aqui, então, da seguinte forma. E isso é importante. Aqui está o esquema. A linguagem, então, para o Saussure, tá? Ela vai aparecer como essa série, né, de divisões, esses tracinhos, né? E essa série vai ser introduzida num fluxo de pensamento, que é o A, e num fluxo fônico. Bacana. Fluxo de pensamento, fluxo fônico. Isso é Saussure, né? O Saussure vai fazer a metáfora da folha de papel, que citamos, eu trouxe um slide com a citação, mas agora eu vou dizer somente, ó. Ele diz o seguinte: a língua é comparável a uma folha de papel. O pensamento, A, né? Estou chamando a atenção, é a face. E o som, o verso. Não se pode cortar a face sem cortar ao mesmo tempo o verso. Eu não posso cortar um sem cortar o outro numa folha de papel. Corte. Assim também na língua, não poderíamos isolar o som do pensamento, nem o pensamento do som. Então, são duas questões que não são isoláveis. Muito bem. Fluxo de pensamento. Fluxo fônico, onde nada é isolável. Então, é como se a estrutura do signo linguístico procedesse de um corte. Corte. Trabalhamos muito esta questão. Corte que interviria em quê? No fluxo do som e no fluxo do pensamento. Lacan vai dizer que, na verdade, um tal corte não existe. E vai chamar fluxo de pensamento e fluxo de som de fluxo de significantes e fluxo de significado. Então, ele vai estabelecer uma relação entre um fluxo de significantes e um fluxo de significado. E aí não vai ser mais a instância de um corte, né? Vai ser a questão de uma delimitação. Então, o ponto de estofo. E aí eu trouxe aqui a passagem que ele explica o porquê desta metáfora no seminário 5. Não se trata mais de aceitar a ideia de um corte, esse corte aí que vai fazer o quê? Que vai unir significante ao significado. Mas ele vai introduzir uma limitação. Não se trata mais de aceitar a ideia de um corte, mas de introduzir uma delimitação. Essa introdução de uma delimitação seria um ponto de estofo, ponto de basta. Né? Basta. Porque, pensem, não é uma coisa incessante
Eu vou ler novamente o Lacan para a gente ver que a coisa faz sentido, né? Olha, ele não disse que há uma noção de deslizamento incessante do significado sob o significante, que o Saussure explicou e demonstrou como o esquema das duas curvas. Então, esse deslizamento incessante precisa ser detido. O ponto de basta, então, vai deter este deslizamento incessante, e ele vai dizer lá no Subversão do Sujeito: chamamos ponto de basta, pelo qual o significante detém o deslizamento da significação, de outro modo indefinido. Então, esse é o ponto de estofo. Esse é o ponto de basta, que detém algo que, se não for detido, permanece incessante. Deslizamento incessante do significado sob o significante. O significado sob o significante. Muito bem. No encontro anterior, eu parei ali, deixei aberto, fiz o corte por uma questão de tempo. Então, hoje eu prossigo com o que eu pretendia. E deixa eu ver. Bom, espero que estejam me ouvindo, me acompanhando, senão estarei falando sozinho. Bom, como estamos trabalhando com a nossa bibliografia, com o livro do Joel Dor, também, né, entre vários, que é o Introdução à Leitura de Lacan, o Inconsciente Estruturado como uma Linguagem, vamos ver aqui, com o Joel Dor, o que ele traz sobre a questão do ponto de estofo. O Dor traz aqui a questão da inversão, né, do esquema do signo linguístico, né? Já vimos, foi uma subversão de Lacan, que se apropriou ali do significante sobre o significado, né, do significado sobre o significante, né, e inverteu. Então, é a primazia do significante. E aí vai colocar e apresentar esta questão do fluxo dos significados, para se referir ao fluxo dos pensamentos, e o fluxo dos significantes, para se referir ao fluxo dos sons. Né? Aí ele vai dizer: essa inovação é diretamente provocada pela experiência psicanalítica, que nos mostra que a relação do significante com o significado é, como menciona Lacan, essa relação é sempre fluida e prestes a se desfazer. Essas considerações estão no seminário 3. Né? A delimitação lacaniana pelo ponto de estofo é, por outro lado, corroborada pelo próprio fundamento da experiência psicótica, onde esse tipo de enlace parece precisamente faltar. Então, esta questão, Lacan começa a apresentar no seminário 3, desenvolve no seminário 5, 6, ele vai transformar no grafo do desejo, né? Uma observação, né, que impõe a respeito do ponto de basta, ponto de estofo, que vocês preferirem. Esse conceito vai equivaler, então, ao que Saussure chamou de delimitação. Esse conceito que equivale à delimitação de que fala Ferdinand de Saussure, e olha que está aí grifado, está aí em negrito, este conceito, o conceito do ponto de estofo, só encontra sua plena e completa acepção em Lacan, se reportando ao registro do desejo. De fato, o ponto de estofo é o constituinte elementar do grafo do desejo. Saussure, então, está falando da língua, da linguagem, né, da fala. Lacan, então, está trazendo isso para a clínica, está trazendo isso para o nosso campo. Então, ele só vai ter sua acepção se for ligado ao registro do desejo.
E aí está, para Lacan, o que faz o ponto de estofo? Repetindo o que eu já citei para vocês, que é o que está lá no Subversão Sujeito Dialética do Desejo, o deslizamento, de outra forma, indeterminado e infinito da significação. Basta. Basta, não ajoelhes, vá embora. Em outras palavras, é aquilo por meio do qual o significante se associa ao significado. Então, e aqui eu vou citar e mandar um abraço novamente para a Isabela Queiroz, com quem trabalhei este conceito em um momento de estudo individual. É isso, Isabela, que a gente conversou. Ele é um basta mesmo, um freio, né, que interrompe algo que, de certa forma, é incessante. É incessante, continua, goes on and goes on. Né? O Lacan vai desenvolver o grafo do desejo, né, no seminário 5, no seminário 6, no texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. Grafo que é tão temido, né, pode ser interpretado de várias formas, né, e é um desafio. Essa topologia lacaniana, como essa maneira de formalizar a psicanálise, né? O ponto de estofo vai ser o constituinte elementar desse grafo. Em outros momentos, nós podemos falar sobre o grafo do desejo, existem vários vídeos e aulas espalhados aí pela internet sobre o grafo do desejo. Eu recomendo os do ESPcast, tem um do ESPcast onde o Daniel explica o grafo do desejo em 5 minutos ou mais, que é uma brincadeira que ele faz, né? O meu querido professor e amigo Ferdinando explica o grafo do desejo como ninguém, foi com ele que aprendi muita coisa. Deixo aqui meu abraço, assim também como ao querido Alexandre Starnino, ao Alexandre Simões, pessoas que fazem parte aí da minha formação, a quem deixo aqui as minhas lembranças e o meu abraço. Falam do grafo como se fosse sopa no mel, né? A gente tenta da nossa forma, né? Tenta do nosso estilo. Voltando aqui, então, para tentar, pelo menos, desenhar um pouco o que é esse ponto de estofo, esse ponto de basta. Vou continuar com o Joel Dork, lá no avanço do material, onde ele está explicando sobre o grafo. Ele vai dizer que o ponto de estofo constitui essa operação de segmentação que reestabelece a função do valor do signo em ação no processo de significação. Bom, a teoria do valor linguístico diz que um termo só tem valor se oposto ao anterior, né? Então, tudo tem uma relação, né? Embora o ponto de estofo venha do lugar do corte saussuriano, suas ressonâncias vão muito além do princípio da segmentação linguística que determina o signo para o fundador da linguística estrutural, para Saussure. A partir da introdução do ponto de estofo por Lacan, perfila-se no processo do discurso uma dimensão que se poderia denominar antilinguística. Eu gostei desse termo, né? Uma dimensão antilinguística, que é a dimensão do desejo, né? Desejo como parte de uma dimensão antilinguística. Gostei disso. A dimensão do desejo, perdão. E é nesse sentido que a representação topográfica dessa segmentação, o ponto de estofo, constitui o elemento de base do grafo do desejo, como já falamos. Vocês devem se lembrar, quem acompanhou o curso, da historinha do
que está lá na instância da letra, né, dos garotos no trem, né? Olha, chegamos a homens, né? Não, não vê, imbecil. Chegamos a mulheres, não, não vê, imbecil, que na verdade chegamos a homens, né? Essa historinha que a gente conversou sobre ela, vou citar aqui o Joel Dor, nada mais, encontramos nessa historinha nada mais do que a evocação de que um significante só entra no sentido ao remeter inevitavelmente a um outro significante, ao valor do signo aí. O significante não pode representar significado. Homens e mulheres só são dois significantes diferentes para as duas crianças na medida em que estão associados ao mesmo significado, em função de outros significantes. Na historinha, eles associam isso a uma estação de trem, né? Só que eles estão de frente, né, espelhados, um de frente para o outro, né? O menininho vê a plaquinha e fala: Olha, chegamos a mulheres. E a menina diz: Imbecil, né? Não vê que chegamos em homens? Contexto. O signo só tem valor dentro de um contexto. Je l'apprends, je l'apprends. Eu aprendo e eu aprendo. No seminário 5, formações do inconsciente. Seminário 5, está aqui também. No seminário 5, lá na lição do dia 6 de. A lição do familionário, a famosa lição do familionário, 6 de novembro, eu fui buscar uma citação lá para vocês, que tem tudo a ver com o que estamos trabalhando. Nos diz Lacan, a relação do significante com o significado, aí aqui está assim, tão sensível nesse diálogo dramático, porque ele está citando algumas coisas lá para cima, eu cortei aí. Levou-me a fazer referência ao célebre esquema de Ferdinand de Saussure, em que vemos representado o duplo fluxo paralelo do significante e do significado. Distintos, olha aí, distintos e fadados a um perpétuo deslizamento. Novamente a ideia de que se não houver um basta, se não houver um estofo, isso aí vai ser fadado a um perpétuo deslizamento. Eu estou tirando meu fone aqui, já que não vou escutar ninguém. Foi a propósito disso que forjei a imagem, retirada da técnica do estofador, do ponto de basta. Vocês conseguem identificar o que é o estofo num sofá, né? Aquilo que vai ligando, aquela bolinha do sofá. É preciso que, em algum ponto, com efeito, o tecido de um se prenda ao tecido do outro, para que saibamos a que nos atermos, senão nós vamos ficar com as coisas todas soltas, né? Pelo menos nos limites possíveis desses deslizamentos. Então está aí. Existem pontos de basta, portanto, mas eles deixam uma certa elasticidade nas ligações entre os dois termos. Ponto de basta que o Lacan introduziu aí no seu seminário sobre as psicoses, lá na aula que se chama Ponto de Basta, que aí no fenômeno psicótico não haveria isso. Ele cita aqui até a frase do Shakespeare, né? Seria um eterno to be or not, to be or not, to be or not. Suspenso até que ele encontre a continuação, retomando o início. To be or not, to be. Né? Senão fica aquela coisa, né? Fadada. Isso aí. To be or not, 3 pontos. To be or not, aí ele volta, né? To be. To be or not, to be. Então, nós temos um S1, que remete a um S2, e que volta para o S1. Né? Vejam como e percebam como é
um sistema de pensamento construído ao longo do tempo. Por isso que eu gosto do nome da biografia da Elisabeth Roudinesco para o Lacan, né? História de um sistema de pensamento. Eu, particularmente, como muitos já sabem, não concordo e acho muito redutor essa questão de primeiro Lacan, segundo Lacan, ultimíssimo Lacan, não. Lacan estruturalista para o Lacan nodal, não, é um desenvolvimento. Se fosse assim, nós poderíamos ter um primeiro Freud, um segundo Freud, um terceiro Freud, porque, por exemplo, o Freud muda uma teoria das angústias, por exemplo. Primeiro era a repressão que causava angústia. Depois ele vai ver que é o contrário, né? É a angústia que causa a repressão. Nós vamos ter um primeiro Freud quando nós temos a primeira teoria pulsional, pulsões do eu e pulsões de autopreservação. Então teríamos um segundo Freud quando tivermos aí pulsão de vida e pulsão de morte. Não penso dessa forma. Isso é reduzir, isso é segmentar muito, na minha opinião, na minha humilde opinião, é segmentar muito uma teoria, um pensamento. Então, não concordo que nós temos realmente o Lacan estruturalista, o Lacan nodal, mas primeiro Freud, segundo Freud, perdão, primeiro Lacan, segundo Lacan, ultimíssimo Lacan, para mim é bullshit. Perdão da expressão. E acho que até ele mesmo pensaria dessa forma. Então, é importante ver estas conexões, né? E pode se mudar de ideia, né? Freud mudou de ideia várias vezes, né? Há várias notas de rodapé nos 3 ensaios para uma teoria da sexualidade, por exemplo, que são maiores, às vezes, que o próprio parágrafo a qual se referem, onde ele muda de ideia. Amanhã, no Quintas com Freud, já fazendo um merchan aí, eu vou apresentar para vocês a conferência 32, né? Que está sendo chamada de Angústia e Instintos, mas podemos chamar de Angústia e Vida Pulsional, onde ele vai falar justamente desses dois pontos, né? Uma primeira parte ele fala das teorias da angústia, como ele mudou de ideia, e na segunda parte da teoria pulsional, né? Bom, mas enfim, só um adendo, né? Para que vocês possam perceber a conexão, né? Entre as ideias, né? Este é o grafo 1. Esta é a base do grafo do desejo, né? Isso aí é o ponto de estofo. Mas o que quer dizer? Né? Vamos tentar entender um pouquinho, ou esclarecer um pouco anteriores, né? Sobre fluxo incessante, né? Delimitação e tudo mais, né? Vou citar Lacan, então, na página 17 do seminário 5. Posto que há entre a cadeia simbólica e a corrente do significado como que um deslizamento recíproco, S1, S2, que vai, S1 que vai para S2, que retorna para o S1, né? Que constitui o essencial da relação entre elas, e posto que, apesar desse deslizamento, existe uma ligação, palavra importante, uma coerência entre essas duas correntes, a qual é preciso apreendermos onde se passa, pode ser que lhes venha à cabeça que esse deslizamento, e olha que ele faz um adendo, né? Que esse deslizamento, se é que há um deslizamento, é forçosamente um deslizamento relativo. O deslocamento de cada uma produz o deslocamento da outra. Muito bem. Então aqui nós temos, ó, S1 para S2. S para S', perdão. S para S'. Então nós temos isto aqui.
Um desliza para o outro, né? Um desliza para o outro. Então, aqui nós vamos ter este fluxo incessante de um vai para o outro. Este aqui, este traço, vamos colocar, pode ser este vetor, vamos chamar S e S', vetor, vamos dar os nomes corretos. Seria o primeiro vetor do grafo do desejo, o que seria um grafo, né, que um conjunto de vetores e linhas que apresentam algo, né, que ligam alguma coisa. Né? Muito bem. Seguindo aqui a minha argumentação, o Lacan vai dizer, então, ainda no seminário 5, um discurso não é apenas uma matéria, uma textura, e eu gosto muito quando ele utiliza esse termo, né? Textura, tessitura. Ele vai usar isso no seminário 7 também, né? Texto, tecido. Mas requer tempo. O discurso não é apenas uma matéria, uma textura, mas requer tempo. Tem uma dimensão no tempo, tem uma espessura. Por que que eu trouxe isso? Porque nós lemos lá na instância da letra um trecho que fala sobre a questão do tempo. E vou citar agora a instância da letra. Só se impõe a cadeia do discurso na direção em que é orientada no tempo, sendo até tomada como fator significante em todas as línguas em que Pedro surra Paulo, reverte seu tempo a inverter seus termos. Pedro surra Paulo, Paulo surra Pedro. Paulo surra Pedro reverteu o tempo do discurso ao inverter os termos. Não podemos contentar-nos em um presente instantâneo, pois toda a nossa experiência vai contra isso, assim como tudo que dissemos. Tudo bem, só para pontuar as ligações. Seminário 5, a instância da letra que ele recomenda tenha sido lido ao acompanhar o seminário 5. E aí uma questão interessante. Diz Lacan. Quando começo uma frase, vocês só compreenderão seu sentido quando eu a houver concluído. Sentido, contexto, eu aprendo. Eu aprendo. É absolutamente necessário que eu tenha dito a última palavra para que vocês compreendam a situação da primeira. Eu aprendo. Fica solto, né? Eu aprendo francês. A cachorra, eu aprendo. Né? Então, a questão do valor está ligada aqui. Não sei se vocês conseguem perceber. Um termo só vale em oposição a outro. Questão do valor. Então, para que se compreenda a situação, é necessário que eu tenha dito a última palavra da frase. Isso é importante. Muito bem. Repetir aqui o que eu já apresentei para vocês. Né? O valor de qualquer termo que seja está determinado por aquilo que o rodeia. Eu trouxe um trecho aqui, então, do Subversão do Sujeito Dialética do Desejo, onde ele vai dizer o seguinte: eis o que se poderia dizer que constitui sua célula elementar do grafo. Ali se articula o que chamamos ponto de basta. Esse trecho eu já trouxe para vocês, pelo qual o significante detém o deslizamento da significação. Então, o ponto de basta vai fazer essa detenção de algo que seria perpétuo, o deslizamento da significação. De outro modo, indefinido.
Presume-se que a cadeia significante é sustentada pelo vetor S, S', esse primeiro vetor aqui. Sem sequer entrar na sutileza da direção retrógrada, de cá para cá, em que se produz seu cruzamento redobrado pelo vetor delta S barrado, que apenas se veja nesse último o peixe que ele fisga, menos apropriado para representar o que ele furta a captação em seu nado vivo do que a intenção que se esforça por afogá-lo no fluxo do pretexto. Ou seja, a realidade que se imagina no esquema etológico do retorno da necessidade. Lacan poético aqui, Lacan barroco aqui, metafórico aqui. Então, o que, que nós temos aqui? Este vetor delta S barrado é o que vai dar basta ao fluxo incessante que se dá entre significado e significante. Diz Lacan. Desse ponto de basta, encontrem a função diacrônica na frase. Saussure fala de uma função sincrônica, como diz o videozinho lá, e uma versão diacrônica. Uma função diacrônica. Na medida em que ela só fecha sua significação com seu último termo, só fecha sua significação em seu último termo. Olha o que ele disse lá no seminário 5, para que se entenda uma frase, eu preciso ter completado a mesma. Então, para que se feche sua significação com seu último termo, sendo cada termo antecipado na construção dos outros. Olha a teoria do valor aí. Cada termo só tem valor em oposição a ele, disse Saussure. Ainda fez a analogia do jogo de xadrez. E inversamente, selando-lhes o sentido por seu efeito retroativo. Isso está na função diacrônica, perdão, da frase. A quem quiser visitar, isso está na página 820 dos escritos do texto Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. Não quero me prolongar muito, mas eu trouxe aqui uma explicação, não toda, do Joel Dor para esse primeiro grafo, que é o ponto de basta. Lembra do método de delimitação que vimos atrás. Bom, nesse esquema, no grafo 1, na base do grafo do desejo, é exatamente o vetor delta S barrado que materializa o ponto de estofo. Um ponto aqui, outro ponto aqui. E vai vir outras coisas, mas que não vem ao caso. Colcheteando em dois pontos, aqui e aqui, a cadeia significante S, S'. O estofo, o basta, está aqui. Podia ter posto aqui uma imagem de um sofá com o estofo, mas creio que dá para visualizar. Encontramos uma certa analogia com o corte de Ferdinand de Saussure, onde é por uma série de cesuras simultâneas, vamos imaginar de novo os tracinhos que estão ali, A, alfa, barra, alfa linha, a barra é importante, né? Nós vimos muita questão da barra durante o Linguisterie, né? Barra, sujeito barrado, significante, barra, significado. A barra é uma coisa muito importante. Tanto a barra quanto o corte, né? Beta, barra, beta linha. Gama, barra, gama linha. Que são determinadas as unidades de significação. Então, o Joel Dor aqui está nos chamando a atenção para
a relação entre aqueles dois esquemas, entre esses dois esquemas, aquele de Saussure e esse aqui. Com Lacan, a delimitação da significação fica, de imediato, circunscrita ao conjunto da sequência falada. Então, a toda a sequência falada, e não a unidades elementares sucessivas. Aí nós vamos entrar em Saussure, entraríamos em Saussure para vermos o que seriam as unidades elementares sucessivas, como vimos em alguns encontros anteriores. Aqui é importante frisar que essa delimitação fica circunscrita ao conjunto da sequência falada. Nós não vamos conseguir trabalhar como desejado o mecanismo da metáfora e da metonímia. Fiquem suspenso aí. Prometo a vocês, a quem quiser, prometo, promessa é dívida, fazer 2 encontros extras aí para que possamos trabalhar com isso. Podemos marcar, né? Mas eu vou ler aqui uma outra observação que está no Joel Dorn, não fiz o slide, mas eu vou dizer a citação e vou mostrando para vocês no grafo, né? Diz ele que no grafo 1, né, esse é o grafo 1, é o vetor delta S barrado que esquematiza a operação do estofo da cadeia significante materializada por S, S', mais ou menos a mesma coisa que está aqui. Este vetor delta S barrado, este vetor é o vetor dos significados. Este vetor delta S barrado é o vetor dos significados. S', então, é a cadeia de significantes. A metáfora do estofo, nos diz Joel Dorn, e cito, determina assim uma intersecção que ilustra essa propriedade do discurso, segundo a qual é com o último termo de uma sequência falada que o primeiro e seus sucessores recebem a sua significação. Tudo isso que eu estou tentando mostrar aqui e ligar aqui para vocês. Em outras palavras, o sentido retrógrado do vetor do estofo, delta S barrado, este é o vetor do estofo, delta S barrado, metaforiza, no grafo 1, o valor do signo saussuriano. E estão vendo a conexão Linguisterie, Lacan com Saussure, eureka! Cheguei num ponto que eu estou querendo chegar já faz bastante tempo. E vou ler novamente. O vetor do estofo, que é o vetor delta e S barrado, metaforiza, no grafo 1, o valor do signo saussuriano. Isso é, a determinação da significação a priori. Cada termo sendo antecipado na construção dos outros e, inversamente, selando o seu sentido por seu efeito retroativo. Isso é trecho do Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo. Vou ler novamente. Cada termo sendo antecipado na construção dos outros e, inversamente, selando o seu sentido por seu efeito retroativo. Continua nos dizendo Joel Dorn. O registro da posterioridade, presentificado pelo sentido retrógrado do estofo, atesta o ensinamento mais imediato da experiência analítica com a relação ao discurso do falaceiro. Então, aqui, para terminar, né,
Identificamos aqui uma referência direta ao problema do valor do signo analisado por Ferdinand de Saussure, que é a nossa conexão Lacan com Saussure. Que nos disse Ferdinand de Saussure? Cada signo só é significativo na relação de oposição que mantém com todos os outros signos da sequência falada. Podemos adiantar, portanto, como faz Lacan, que é sempre retroativamente, então, para lá, oposição, que um signo faz sentido, na medida em que a significação de uma mensagem só advém ao final de sua própria articulação significante. Você só sabe o que eu estou dizendo quando eu ponho um ponto final. Muito bem. É na dimensão da posterioridade que o ponto de estofo detém o deslizamento da significação. Senão, seria uma massa perpétua. Então, é nessa dimensão da posteridade que o ponto de estofo detém o deslizamento da significação, outrora infinito. E aqui eu pus lado a lado para vocês os dois esquemas, né? A delimitação de Saussure, alfa, alfa linha, beta, beta linha, gama, gama linha, né? E aqui o grafo 1. Sendo que o vetor delta e S barrado é o vetor do ponto de estofo. O vetor que vai interromper, então, algo que seria fluido, algo que seria incessante. Por isso, o basta. Ponte captone. Né? Alguns traduziram como basta, ponte capton, a falação, né? Interromper a falação. Então, nós vamos ter essa dimensão aí essencial, fazendo sentido, perdão, somente com relação ao desejo. Muito bem. Foram somente algumas considerações a respeito do ponto de basta. Claro que isso é muito mais amplo, isso requer muito mais leitura, isso requer outros estudos, e me coloco à disposição aqui de vocês para continuarmos nossos estudos, né? Estudos